Olá, obrigado por se conectar ao canal História dos Videogames. Neste episódio eu vou comentar com vocês o que eu achei do recém-lançado filme Super Mario Bros. É claro que neste caso estarei falando de um evento da atualidade, mas que igualmente já se tornou parte da história dos videogames. Sabemos que nem sempre um filme adaptado para um videogame lança um jogo de qualidade. Estou falando de filmes que se transformaram em jogos. Não raro, alguns daqueles que são considerados os piores jogos de todos os tempos têm como base filmes hollywoodianos. Dois exemplos que me vêm à mente imediatamente são o jogo ET, o Extraterrestre, de 1982, para o Atari 2600, e Superman, As Novas Aventuras do Superman, de 1999, para o Nintendo 64. É claro que já houveram muitas boas adaptações, mas para cada jogo ótimo, temos o igual número de games de péssima qualidade. Mas o contrário também é uma realidade. Muitos filmes que têm como base jogos de videogame não tiveram uma boa aceitação, sendo no muito considerados medíocres ou medianos. Mas é claro que também existem as exceções, como Detetive Pikachu, de 2019, e o filme de Sonic the Hedgehog, que estreou nas telonas em 2020. Contudo, como não lembrar do primeiro filme do Mario? Lançado em 28 de maio de 1993, Super Mario Bros. Foi um fracasso de crítica e comercial, arrecadando pouco mais de 38 milhões de dólares em todo o mundo, contra um gasto de mais de 42 milhões. Isso mesmo, o filme era tão horrível que conseguiu dar prejuízo aos produtores. A criadora do jogo, a Nintendo, teve muito pouco ou nenhuma relação com as gravações. Lembro-me de ter assistido na época, mas como eu era bem jovem, pra mim estava tudo ok, mas não pude deixar de notar que não se parecia nada com o jogo que lhe dava o nome. O livro de Jeff Ryan, Nos Bastidores da Nintendo, páginas 164 e 165, comentou: o resultado, um filme que parecia envergonhado e pedia desculpas por existir. Não era divertido nem para crianças nem para adultos. Ele estreou em quarto lugar no fim de semana do feriado, em homenagem aos norte-americanos mortos em combate de 1993, e em questão de um mês não estava mais entre os 20 mais vistos. Os dinossauros de Jurassic Park o botaram para correr dos cinemas. Morton e Jankel passaram a dirigir comerciais. Hoskins disse ao jornal britânico Guardian que se tratava da pior coisa que já fiz. Entretanto, como acontece com os verdadeiros fracassos cinematográficos, Super Mario Bros. Desapareceu dos cinemas tão rapidamente que a maioria das pessoas nem ficou sabendo de sua existência. Ele nem sequer foi indicado à Framboesa de Ouro. Mas, e quanto ao novo filme? Já faz algum tempo que The Super Mario Bros. Filme vem sendo anunciado como uma experiência totalmente diferente do primeiro. Desta vez, o criador da franquia Mario fez questão de participar ativamente na história e no design da animação. Isso logicamente gerou uma expectativa em muitos fãs de que se teria um filme à altura dos jogos de Super Mario. Mas será que eles conseguiram? Como todos sabem, o novo Super Mario Bros. É um filme de aventura animado por computador. Tem como base a franquia de videogames Mario da Nintendo. Foi produzido pela Illumination, Universal Pictures e Nintendo, por Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto. O que achei do filme? Eu assisti há poucos dias no cinema, e posso dizer que sim. Desta vez, Super Mario, a franquia de videogames mais amada de todos os tempos, tem uma representação digna no cinema. O filme é muito divertido, gostoso de assistir, e mesmo que não tenha uma história profunda, e de fato nem mesmo o jogo tem, o desenrolar da trama nos confronta com várias lições. É claro que não vou dizer aqui quais são elas, visto que cada um vai tirar suas próprias conclusões. O carinho dos criadores com os fãs do jogo também ficou bem evidente. Não é um filme alheio à franquia, mas bem apegado a ela. É bem pouco provável que você vá achar alguma coisa ali que não faça referência a algum jogo de Mario, e até mesmo outras franquias da Nintendo. É claro que se trata de um filme para fãs e crianças, então não acho estranho se a crítica especializada disser que a animação é rasa ou somente na média. Quem nunca jogou não terá a mesma experiência de alguém que cresceu coletando cogumelos e entrando por canos na busca de salvar a princesa e derrotar Bowser. Enfim, pessoal, vale a pena com certeza. Você gosta de videogames, em especial os sistemas da Nintendo? Então é pra você. Pode assistir que garantidamente será uma experiência incrível.
Muito obrigado por assistir a mais esse episódio. Não deixe de conferir outros vídeos do canal e até o próximo!